Agora a questão 4. A figura mostra as curvas de nível da temperatura T da superfície do oceano em graus Celsius, de uma determinada região do globo terrestre. Supondo, ele me dá a equação da temperatura, onde x e y é medida em quilômetros. Pergunta-se, qual a taxa de variação da temperatura nos pontos P0 e no ponto P1 na direção nordeste? E explica a sua resposta. Vamos lá, então. Na letra A, nós queremos taxa de variação. Quem me dá taxa de variação numa direção qualquer é a derivada direcional, tá? É isso aqui que a gente quer calcular. Bom, então no primeiro momento a gente vai calcular em P0. E para eu calcular a taxa de variação, a gente precisa do vetor gradiente da equação da temperatura. Então vamos ver quem é o meu vetor gradiente, formado pelas derivadas parciais, tá? Derivada em relação a x. Então, primeiro, derivada de x, 1, menos a derivada de x ao cubo sobre 12. Então, vai ficar 3x ao quadrado sobre 12, que vai ser, então, x ao quadrado. O 12 com 3 simplifica, vai dar 4. Depois, derivada em relação a y, vai ser menos 2y sobre 4. Então, vai ser menos y sobre 2, tá? Então, esse é o meu vetor gradiente. Bom, a direção que nós queremos é a direção nordeste. Lá no cabeçalho da prova tinha uma rosa dos ventos, tá? Mas a direção nordeste nos dá, o vetor que nos dá a direção é o vetor 1 e 1, apontando a 45 graus entre o leste e o norte, tá bem? Só que na derivada direcional, não se esqueça que o nosso vetor ele tem que ser unitário. Então, eu vou tomar o vetor de mesma direção e sentido que V, porém unitário, que é dividir pelo módulo de V, que é a raiz de 2. Então, vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, tá? Então, esse é o vetor que vai dar a direção, e ele é unitário. Então, o gradiente é dado por essa expressão que depende de x e y. Então, para cada um dos pontos, a gente vai ter uma derivada direcional. Então, vamos calcular a derivada direcional no ponto P0. Então, o ponto P0 é o 2, 3. Então, vai ser o produto escalar entre os vetores gradiente e o vetor que dá a direção, o vetor U. Então, vai ser 1 menos x ao quadrado. X é 2, 2 vezes 2, 4, por 4, 1. Menos y sobre 2, menos 3 meios. Vezes produto escalar, o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, o produto escalar multiplica os componentes e soma. 1 menos 1 é 0, vezes 1 sobre raiz de 2, 0. Menos 3 vezes 1, 3, 2 sobre raiz de 2. Se a gente usar a calculadora, pegar um valor aproximado, isso vai dar aproximadamente menos 1,06. Lembrando de colocar a unidade, o que? Graus Celsius por quilômetro percorrido, tá? Então, o que significa? A derivada direcional a partir do ponto P0 na direção nordeste, que quando eu saio do ponto P0 e ando na direção nordeste, mais ou menos isso daqui, a minha temperatura está caindo aproximadamente 1,06 graus a cada quilômetro percorrido. Essa é a interpretação. Então, de forma semelhante, a gente vai fazer agora para o ponto P1. Só vai mudar os valores. O ponto P1 é o 4,1. Então, já substituindo o vetor gradiente no ponto 4,1, então vou ter 1 menos x ao quadrado. X é 4. 4 vezes 4, 16. 16 por 4, 4. Menos y. O y é 1 menos 1 meio. Vezes produto escalar. 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Então, 1 menos 4, menos 3. Então, eu tenho menos 3 sobre raiz de 2. Menos 1 vezes 1, 1, 2 raiz de 2. Se a gente calcular também, esse valor vai dar aproximadamente menos 2,47. Mesma unidade,
graus Celsius por quilômetro. Quer dizer que se eu sair do ponto P1, andar na mesma direção, que é a direção nordeste, a temperatura vai estar diminuindo quase 2,5 graus a cada quilômetro que eu percorro nessa direção, tá? Então, essa é a letra A. Depois, da letra B, está pedindo a taxa máxima de variação da temperatura no ponto P0. O que me dá a taxa máxima de temperatura? Que a gente estava chamando em aula de derivada direcional máxima. O que me dá a taxa máxima de variação é o módulo do vetor gradiente, ou seja, quando eu me desloco, no caso em P0, ele está perguntando, né, como eu me desloco a partir de P0 na direção e no sentido positivo do vetor gradiente. Então, eu já tenho quem é o vetor gradiente em P0, né, que é o menos 1, 0 e menos 3 meio. Então, nós vamos ter o módulo desse vetor, que é 0 e menos 3 meios. Ora, o módulo desse vetor é 3 meios. O que significa dizer que a derivada direcional máxima em P0 é quando eu me desloco na direção e sentido positivo do vetor gradiente, o que vai dar 1,5 graus Celsius por quilômetro. Então, essa vai ser a taxa máxima de variação da temperatura. Se a pergunta fosse a taxa mínima, então seria na direção e sentido oposto do gradiente, seria menos 1,5 graus Celsius por quilômetro. Estaria andando no sentido contrário, estaria diminuindo. Se para um sentido aumenta, para o outro diminui. Feito, gente? Exercício número 4 foi esse. Só vou diminuir aqui para vocês enxergarem o contexto todo do exercício. Esse aqui foi o exercício 4.